Opa, boa Opa, tarde. tudo bom? Boa tarde. Vê se tá bom aqui essa altura aqui. Tá bom, sim. O Espera aí. som também tá bom. Vou colocar um apoio aqui. Beleza. Eu não sabia que dava para eu convidar. Normalmente, quando logo que você entra, aparece uma mensagenzinha perguntando se Isso. você quer participar. Aí, normalmente eu fazia desse jeito, mas Tá é bom, bom que a obrigado, gente, Rodrigo. imagina, é bom que a gente vá aprendendo todos os truques das novas ferramentas de trabalho, né? Isso aí. Muito bom. Deixa eu desabilitar aqui os comentários. Aí, quem quiser fazer pergunta, manda direto o inbox aqui, só para não ficar atrapalhando aqui nosso bate-papo. Tá bom. É, Bom, a turma tá entrando aí, tá subindo o número de pessoas, mas como a gente vai deixar gravado também, para não tomar muito teu tempo, porque eu sei que vocês têm, acho que reunião ainda hoje. Vamos dar início aí, porque normalmente o papo fica bom e vai se estendendo, né? Tá bom. É, obrigado aí pela oportunidade do bate-papo. Sei que a agenda de todo mundo nesse período está bastante concorrida, né? Se não bastasse tudo que está acontecendo no mercado, né? Bastante novidade aí que tem que ser monitorada, né? Então, eu sei que não tá fácil conciliar a agenda. Para quem não conhece, né, só fazendo a introdução, para quem não conhece, o Guerra é o CEO fundador aí da Legacy Capital, asset que não tem ainda nem 2 anos e pegou um período bem, eu diria, divertido de mercado, né? Estreou com greve dos caminhoneiros ali, né? Acho que foi mais ou menos isso, né? O mês que cota um do fundo ali pegou bem o mercado já com turbulência e foi assim em quase 2 anos, completa 2 anos aí no meio do ano, com um resultado excepcional, né? Eu acho que uma das casas que mais se destacou nesse período de mercado, né? Enfim, né? Tem todo o histórico de vocês, que aí você pode resumidamente contar um pouco para a gente não se alongar, mas para quem olha e conhece só a Legacy, uma das casas que a gente, né, desde o começo fez questão de mostrar para os nossos clientes e fazer, né, alocação, sabe o quão foram bem nesse período, né? Mesmo com a queda recente agora de março, quando olha a janela de retorno, eu acho que vocês entregam ainda quase 170, 180 do CDI, né? Até hoje aí, que eu sei que esse mês já está recuperando bem aí. Então, fala um pouquinho da Legacy e aí já entra no que, enfim, no que você está provavelmente repetindo a exaustão aí o dia inteiro, né? O que aconteceu, o que vocês estão vendo, como é que vocês reagiram para esses novos fatos ao longo do mês de março e, né, na medida do possível, o que vocês enxergam aí para frente. Fica à Tá bom. vontade. Bom, obrigado, Rodrigo. Obrigado pela parceria, pelo convite. Prazer estar falando com vocês aqui, com nossos investidores. Estamos à disposição aí para responder qualquer tipo de pergunta sobre a empresa, sobre o cenário que passou, o que vem pela frente. Pode ficar à vontade, perguntar o que quiserem, tá? Estou à disposição de vocês aí para o bate-papo. Bom, a Legacy Capital está completando 2 anos, quando o Rodrigo colocou, mas já é uma história de uma longa data, né? A gente tem uma equipe que já trabalha junto por muitos anos, né? O Fernando Taga, que trabalha na parte de volatilidade, comigo está há 15 anos junto comigo, né? O Jobim, que é o nosso economista há 10 anos, o Gustavo, mais que isso também, né? Que é o nosso responsável pela renda fixa. Então, o time já joga junto há muito tempo. A nossa ideia, quando saímos de uma grande instituição financeira, era replicar exatamente a mesma estratégia que a gente sempre fez nos últimos anos, né? Enfrentamos diversas crises, diversos episódios de volatilidade no Brasil e no mundo, e sempre com um track record, né? uma performance muito boa, uma relação risco-retorno, que a gente chama Sharp, né? Muito boa ao longo do tempo. Então, a ideia, em vez de ser um único cliente, que era uma instituição financeira, é poder disponibilizar esse produto para uma base maior de clientes, que também investir o nosso dinheiro, né? Nós somos cotistas importantes aí também da Legacy. Então, estamos investindo também. Era um produto, a ideia era trazer esse produto, usar nossa expertise, nossa experiência em diversos tipos de ativo, em diversas geografias, e replicar essa estratégia e dar continuidade a esse investimento que a gente fazia. Então, na verdade, a Legacy é uma história já de muitos anos, na verdade.
equipe que trabalha juntos, se conhece, especialistas, experiência, e continuamos dando continuidade a isso. Acho que a consequência foi uma captação expressiva, uma performance muito boa, uma diferenciação em relação à indústria. Então, tudo isso a gente enxerga como uma continuidade. Então, a gente segue o jogo. Não vai ser essa não é a última crise que nós vamos enfrentar. Talvez não seja nem a mais difícil, também não seja nem a mais complexa. Não sabemos ainda o que vem pela frente. Sem dúvida nenhuma, né, já emendando no cenário, depois, se vocês quiserem voltar, falar um pouco mais do produto, a gente pode explorar o que vocês quiserem. Não tem, Fica à vontade. podemos voltar nos assuntos. Então, eu já vou explorar a parte mais interessante, que é a parte do cenário, né? E já falando um pouco dessa crise, uma crise totalmente diferente de outras, né, que a gente é tão acostumado. Em geral, as crises elas são sempre concentradas e focais em alguma geografia, né? E sempre com impacto em alguma classe de ativo, né? Um deleverage na bolsa, uma questão fiscal que leva a uma abertura forte de taxa de juros, um país com um déficit grande de conta corrente, com uma estabilidade política e fiscal, uma grande depreciação. Nesse caso, a gente tem uma impactos, né, generalizados em diversas geografias, né? Então, assim, é uma crise que ela paralisou o mundo. Geralmente, crise paralisa alguma parte do mundo parcialmente. Essa está paralisando o mundo parcialmente, né, de certa forma, né? Então, quando a gente faz as nossas contas, é uma conta simples, cada semana do ano representa mais ou menos 2% aí do ano, né? Se você assumir que boa parte das economias aí que estão sendo paralisadas tem uma boa ênfase em serviços, dá para fazer assumir que cerca de 35%, 40% da economia fica parada. Então, 40%, 2% de 40% dá basicamente 0,80%. Então, cada semana que a gente fica parado, 40% da economia paralisada, a gente perde 0,80% do PIB. Né? Então, por isso que a gente teve que fazer, e o mercado também está fazendo ainda, né? A gente fez já algumas semanas, o mercado está fazendo uma revisão generalizada de crescimento para baixo em todas as diversas economias. Né? Então, a gente hoje trabalha com crescimento, um decrescimento, né? Uma contração nos Estados Unidos da casa de 6% para esse ano, o Brasil também vai cair 6% esse ano, o México também muito próximo de 6%, acho que até pior que 6%, porque já vinha pior que o Brasil. Europa, a gente tem estimativas aí para -8%. Então, assim, uma contração generalizada em diversas economias importantes do mundo, que vai fazer com que o mundo esteja conjuntamente, né, o PIB global em retração, em recessão. Né? Então, a gente vai passar por uma recessão, pode ser que seja uma recessão pontual, de dois trimestres, depois a gente vislumbra uma certa recuperação, obviamente, com o mundo voltando a funcionar à normalidade, mas o fato é que a gente vai, no curto prazo, né, ter dados terríveis de atividade, de confiança, de emprego, nas diferentes economias. Né? Com consequência disso, eu acho que qualquer banco central, qualquer ministro da Fazenda, nesse momento, o Banco Central vai acabar cortando juros, né, em geral, não só o Brasil, o México, os developed markets já cortaram, já foram para zero. Né? Então, estímulos monetários, essas novas alternativas de estímulo monetário via quantitative easing, via MMT, todas essas novas sopas de letrinha que a gente vem ouvindo falar em termos de política monetária vão ser implementadas. Né? Até o Banco Central brasileiro está estudando passar uma PEC para comprar curva longa, fazer o twist que o Fed fazia no passado, né, que é você recomprar os bônus de longo prazo, trocando por bônus de curto prazo. A gente está caminhando nessa direção, compra de crédito, né? Então todas essas medidas alternativas. Nesse momento também, qualquer ministro da Fazenda vai abrir o cofre, vai gastar dinheiro. A gente tem que apoiar o sistema de saúde, né, a disponibilização de equipamentos, leitos, hospitais. A gente vai ter que passar por um apoio aí para os desempregados, né? Vai ter desemprego em massa. A gente viu o desemprego nos Estados Unidos saindo da ordem de 3, 4 para casa entre 10 e 15. Brasil também vai piorar cerca de 5 pontos percentuais de desemprego, muita gente desempregada, então tem uma ajuda para essa turma. Paralelo a isso, você tem que apoiar, além do sistema de saúde, desempregados, os idosos, que é um grupo de risco, né? Você acaba dando uma ajuda também. Tem que ser ajudar nesse momento as empresas, né? Principalmente as pequenas empresas, pequenas e médias, né? As PMEs que a gente fala, né? Tem que ser ajudadas. Então, tudo isso vai representar gastos em todos os países em geral, né? O Brasil não vai passar ileso, inclusive já estamos aprovando aí uma série de gastos temporários nesse momento. Então, no final, o que vai acontecer? Né? Os países vão ficar com juros mais baixos, com um monetário bastante expansionista e com gasto fiscal extraordinário, né? No momento, bastante intenso. Né? Então, todo mundo vai sair desse episódio do coronavírus mais endividado e com juros mais baixos, né? Nas economias. Então, por consequência disso, né, para atravessar essa incerteza, ainda tem muita incerteza, é difícil precisar quando vai terminar essa questão, quando a gente sai, quando todo mundo sai do confinamento, quando a gente volta para a vida normal, se é que volta para a vida totalmente normal, né? Acho que alguns hábitos eles vão
vão ser modificados de forma mais consistente. Mas a gente está tentativamente, né, colocando um pouco de tentando colocar um color um pouco mais positivo, né? A gente está tentativamente já há alguns dias, o que tem ajudado a nossa conta mais otimista, né? Então a gente tem ficado um pouco mais positivo com relação ao que a gente tem estudado, né? Obviamente a gente não é médico, tem muita incerteza, né? Nem cientista, né? Mas a gente tem gasto boa parte do nosso tempo, da nossa carga de trabalho para estudar o tema do vírus, os tratamentos, os efeitos, acompanhar as estatísticas, né? A gente olha diariamente, né? Estou até recebendo aqui agora pelo WhatsApp o número de mortes, de utilização de UTIs, de hospitalização, número de casos, testes. Então, todas essas métricas a gente está olhando no dia a dia, no detalhe, lendo os papers, escutando os médicos, né? Os cientistas com relação ao tratamento da doença. Tentativamente, a gente está otimista por conta de algumas coisas que têm acontecido, né? Há um certo sentimento positivo com relação ao tratamento via hidroxicloroquina e via a utilização de antibiótico, desde que utilizado no começo do tratamento. Isso aí tem dado certo em alguns lugares. Tem uma outra perspectiva, que é você incrementar, principalmente em países que têm bastante recursos, né? Você incrementar, e tem uma população menor, ou que o caso está mais concentrado, você aumentar o número de testes, né? Se você fizer testes em massa, você consegue separar quem está contaminado de quem não está, e deixa em casa quem está contaminado, quem é grupo de risco, e começa a liberar quem não está contaminado. Em alguns países mais evoluídos, tem usado tecnologia para fazer o tracking de quem são as pessoas contaminadas, né? Usando algumas ferramentas nos celulares e tal. Então, tem algumas coisas positivas acontecendo em alguns lugares, que vão acabar servindo de exemplo para outros lugares do mundo, né? A gente também vê os dados melhorando, né, na Europa, algo que vinha bastante assustador aí no começo da semana passada, principalmente. A gente já vê uma melhora sensível nos dados de Itália, na Espanha. Tem alguns sinais menos negativos aí nos Estados Unidos também, em Nova York. Então, tentativamente, a gente tem ficado aí já nos últimos 10 dias, eu diria, um pouco mais positivo. Foi quando a Bolsa fez mais ou menos ali o low. Mas, quero reforçar aqui, não dá para a gente dizer que já foi o low, que já acabou esse problema, que é página virada. Longe disso, né? Ainda tem uma incerteza enorme, né? Quando que a gente consegue voltar a uma certa normalidade e se a gente vai voltar devagar ou se a gente consegue voltar mais rápido, né? Então, quanto mais perdurar esse confinamento e mais lento for a saída, mais sofrida vai ser a recuperação depois lá na frente, né? Quanto mais rápido for a gente conseguir sair do confinamento e mais veloz a gente voltar ao nosso dia a dia normal, mais fácil vai ser a recuperação, né? Então, dito isso, também é importante mencionar as economias, cada economia reage de um jeito, né? Cada economia tem e cada país tem uma certa credibilidade fiscal, cada economia reage numa velocidade, né? Tem economias como a americana, uma economia mais produtiva, é uma economia menos burocrática, é uma economia rica, com poupança. Então, quando você soma tudo isso, eu diria que eu cravaria que os Estados Unidos vai sair muito rápido dessa situação, assim que a gente encontrar uma saída médica para o problema, né? Então, a gente é bastante positivo com o encaminhamento da economia americana, né? O que nos leva a ter posições mais otimistas na Bolsa Americana na hora que a gente tem vontade de comprar a Bolsa, né? Então, quando o mercado cai, nos dá oportunidade, a nossa predisposição é comprar ações nos Estados Unidos e não em países mais debilitados e com fragilidades, né? Vão ter outros países, como países emergentes, né, principalmente, o Brasil eu colocaria nessa categoria, que vão sair muito endividados, que já tem uma credibilidade fiscal abalada, que já tem uma certa estabilidade política, tem uma economia burocrática, que tem dificuldade de fazer o dinheiro, o estímulo governamental chegar na ponta, né? Fazer o dinheiro chegar no pequeno empresário, no aposentado, ter os saques que tem que ter com o dinheiro que é disponibilizado. Então, o Brasil tem mais dificuldade, eu acho que a África do Sul nem se fala, o México também. Então, são países que vão ter mais dificuldade, na nossa visão, de sair de mostrar uma recuperação pujante após a gente voltar à normalidade, né? Então, tem muita dispersão de cenário, né? Hoje você vê economista projetando o PIB, tudo que é número, mas todo mundo negativo já, pelo menos, né? Mas tem muita dispersão. Eu acho que quando você tem grande dispersão no mercado e você faz o dever de casa, isso se transforma em uma grande oportunidade. Então, nesse sentido, a gente está otimista com as oportunidades que vão vir pela frente, né? Já teve algumas que fez a gente recuperar parte das perdas do mês passado, né? Na nossa cota, como as posições aplicadas de juros no México, no Brasil, né? Com pegar um pouco dessa recuperação da Bolsa Americana. Continuamos, hoje foi outro dia bom aí na Bolsa Americana. Então, você se especializando, fazendo dever de casa, uma equipe de especialista que olha no detalhe cada classe de ativo, cada geografia,
eu acho que de tudo isso aqui vai emergir oportunidades interessantes de investimento, né? Então, por esse lado, acho que vão ter oportunidades para a Legacy aproveitar nos próximos dias, né? Outra coisa importante também é que a nossa conta tem uma certa volatilidade, mas a gente está com todos os controles bem feitos, espaço de risco normal para trabalhar. Então, a gente está vivo aí, completamente no jogo, né? Tomando posição, não paramos em nenhum momento. Então, a gente está 100% no jogo, 100% dedicado a encontrar essas oportunidades. Estou falando um pouco aqui já de posição, né? Se você quiser me interromper, Rodrigo, fazer alguma pergunta, fica à vontade. Não, você tá aí, você engatou na quarta. Tem bastante assunto. Se deixar aí, não, a gente vai embora aqui, tá? Não, mas é isso, é o que eu falei. Você deve estar repetindo esse discurso à exaustão, então você tá fluindo. Mas sabe que a gente é ágil, a gente vai mudando a gente vai se adaptando de acordo com as notícias, com os preços principalmente, né? Então, parte das posições que a gente vinha defendendo nos últimos dias, uma parte delas a gente está até reduzindo já está até mudando. Então, vou trazer um pouquinho disso para vocês aqui. Como é que a gente achou que era a forma... Primeiro, como é que a gente encarou, né, esse momento de crise? O que a gente procurou fazer ao longo do mês de março, que foi um mês extremamente difícil, né? Não é fácil você ter uma grande queda e depois ter que recuperar. Um ambiente de alta volatilidade, né? O VIX tem a medida de volatilidade das bolsas americanas, né? Do S&P, principalmente, né? Ele tendeu a 80%, patamares superiores a 2008. O mercado teve um deleverage, né? Uma desalavancagem brutal. As pessoas não teve, em certo momento, acho que na terceira semana de março, não tinha porto seguro no mercado, não tinha nenhum ativo que você carregasse que você não pudesse perder dinheiro. A única coisa que você podia ter para não perder dinheiro era caixa em dólar. Única coisa. Se você tinha ouro, você perdeu ali na terceira semana de março. Se você tinha renda fixa, que era o nosso caso, você perdeu também. Se você estava em setores mais defensivos, você perdeu também. Não teve, foi um campo minado, foi estourando uma bomba atrás de outra. Todos os ativos acabaram tendo performance ruim nessa semana. Foi uma desalavancagem. As pessoas tinham que vender posições vencedoras para poder pegar o dinheiro e depositar de margem nas posições perdedoras. Então, foi uma perda generalizada, né? O mercado chegou a precificar na renda fixa preços absurdos de juros de curto prazo no Brasil, de juros no México, coisas não compatíveis com o nosso cenário, né? Então, o que a gente procurou fazer logo que a gente adentrou a crise após o Carnaval, né? Regra de bolso, né? Nessas horas, a gente tem que simplificar o portfólio, ficar líquido, sair de instrumentos ilíquidos, né? Ações menos líquidas, small caps, NTNBs mais longas, né? Que são coisas que negociam menos. Então, a gente tinha uma posição grande, né? De juros real, de médio e longo prazo, posições de bolsa em diversos papéis. Então, a gente procurou reduzir drasticamente essas posições na volta do Carnaval, quando a temperatura começou a se elevar nos mercados, né? Então, é um portfólio simples, tentar buscar um portfólio menos alavancado. A gente procurou, vamos diversificar, porque nessa hora é campo minado. Se você tiver todas as fichas numa hora só, você pode estourar. Então, a gente procurou ter não só juros no Brasil, mas ter juros no Brasil, juros no México, juros nos Estados Unidos, né, em certo momento. A gente procurou ter... Não, já que eu tenho juros no Brasil, não vamos ter bolsa no Brasil, vamos ter bolsa nos Estados Unidos, bolsa em outros lugares e evitar a bolsa brasileira para não concentrar. Vamos ter moeda, já tenho juros no Brasil, não vou ter bolsa Brasil, moeda Brasil, tudo Brasil. Tem uma estabilidade política, uma aprovação de uma medida drástica, pode dar um sofrimento maior, então a gente procurou estar diversificado, né? Então, diversificar é importante. Uma outra coisa que a gente buscou fazer foi encurtar o duration das posições. Quando você tem muita incerteza e você tem muito prêmio na curva curta de juros, seja no Brasil ou no México, nos Estados Unidos, você não precisa ir lá investir em 2050, 2055, 29. É muito tempo para você ter certeza de alguma coisa, ainda mais com os países se endividando, como eu já coloquei, né? Os países estão se endividando e pagando menos juros por essa dívida. Né? Geralmente, quando você... Já fui banqueiro por muito tempo, trabalhei muitos anos no Santander, né? No Citibank anteriormente. Quando você tem dá um empréstimo para alguém que está mais endividado, você aumenta os spread. Você não paga menos. Né? O governo vai dizendo que vai pagar menos para ficar mais endividado. Então, é uma situação, né, crítica, né, diferente. Né? Então, a gente buscou ter posições mais de curto prazo. Então, a soma de simplificar, diversificar, reduzir o duration das posições, né, desalavancar, estar com um portfólio simples, né, foi o que a gente buscou ao longo do mês passado. Então, acho que é importante passar essa mensagem. É regra de bolso. Na hora que você está nesse ambiente de campo minado, muita incerteza, é a hora de você estar simples. Tem que estar simples. E tentar, na medida do possível, né? Demora um pouquinho para você adaptar o portfólio, deixar ele do jeito que você gostaria, mas depois que você consegue deixar o portfólio enjeitado, é tentar, na medida do possível, não é fácil, é mais fácil falar aqui do que executar, mas tentar usar a volatilidade a seu favor. Né? Então, a gente sabe que a crise vai piorar. O número de mortes do Brasil vai subir. Né? Hoje foram 117, se eu não me engano, acho que ontem 117, hoje 133.
Isso Isso. aí deve ir lá para casa, né? Não sou cientista nem médico, mas deve ir lá para casa dos seus 300, 350, talvez acalme um pouco antes, não vá para patamares mais elevados que a gente entrou no confinamento um pouco antes. Tomara, né, que não vá muito longe desse negócio, mas vai aumentar. E não adianta você desesperar na hora que o negócio sai um headline ruim, né? Então, o que a gente tem feito é usar os dias de queda dos ativos que a gente gosta de estar investido para aproveitar a velocidade a nosso favor. Se no final dessa crise eu quero estar comprando em bolsa americana, eu quero estar comprado em ouro, no dia que o ouro cai, que a bolsa americana cai, eu vou lá e aumento minhas posições. Se cair tanto mais, vou lá e aumento mais ainda. Então, é tentar usar um pouco essa volatilidade. Dias como ontem, hoje, a bolsa americana nos últimos 4 dias, ela subiu aí cerca de 14%, sei lá, 12% mais ou menos. Então, hora de reduzir um pouco, porque vai que o noticiário piora, vem uma surpresa, né? A gente não tem muita incerteza com relação ao desenrolar do time do lockdown, a velocidade, eventualmente uma segunda volta, né? Você volta e contamina todo mundo de novo e tem que parar novamente, né? Que seria um estrago enorme para a economia. Então, muita coisa que a gente não sabe, né? Então, a gente tenta usar a volatilidade a nosso favor. Acho que nesse momento é uma coisa importante, é um fundamento importante. E mesmo assim a gente pode estar errado, né? E aí, com um portfólio simples e líquido, você consegue manejar e reduzir as posições, né? Então, essas são as regras que a gente buscou fazer. Mas nesse sentido, o que a gente enxerga, né? O que a gente procurou fazer no final do mês de março e está fazendo até agora, né? A gente enxergou muito prêmio nas curvas de juros de curto prazo de alguns países emergentes, principalmente Brasil e México. A gente até prefere mais a renda fixa no México que no Brasil. Nesse momento, até com certeza absoluta, até que a gente está reduzindo as nossas posições em renda fixa no Brasil, até porque o prêmio já comprimiu bastante. O Banco Central parece que vai dar mais uma de 50, talvez mais depois uma de 25. O mercado já precifica isso. A próxima reunião é só em maio. Então tem muita água para rolar. O prêmio já comprimiu. Então, uma novidade que a gente está aproveitando essa melhora recente para reduzir nossas posições de renda fixa no Brasil. Continuamos mantendo a nossa posição de renda fixa no México, acreditando ainda que vem uma reunião extraordinária em breve por lá, porque a economia está numa contração brutal. A inflação vai cair de cabeça. Então, a gente não faz sentido esperar até meados de maio. E hoje os juros do México é o juros real e nominal mais alto nos países emergentes. E o México tem mais ou menos ali a casa mais ou menos organizada, né? Até mais organizado que a gente em muitos quesitos. Então, ele tem todo o espaço aí para poder fazer estímulo monetário e até necessidade de usar menos fiscal, até porque ainda tem muito espaço monetário. Então, a gente acha hoje que tem mais prêmio, mais possibilidade de ganhos, tanto em termos de corte como em termos de prêmio, na curva mexicana do que na curva brasileira até. Mas então a gente está aproveitando para... Deixa eu só te interromper exatamente nessa questão da renda fixa, né? Ontem eu estava conversando com o pessoal da Verde e eu sei que não é um ativo comum aos fundos multimercados, mas eles estão olhando também para crédito privado, né? Porque aqui no Brasil, nas últimas 2 semanas, teve um descolamento muito grande do crédito privado para o título público, né? O título público voltou, e o crédito privado só foi, né? Os spreads abriram muito, porque tem um volume de resgate acontecendo ainda nos fundos de crédito mais alto, e tem muita coisa com curta, duration curta, AAA, que está pagando um prêmio acima do fundamento, né? Então, vocês estão olhando para isso também? Faz algum sentido olhar para... A gente está olhando, mas ainda não tenho muita pressa para comprar crédito nesse momento ainda, né? Que a gente não sabe ainda qual vai ser a durabilidade do lockdown aqui no confinamento no Brasil. Muita incerteza com relação a isso ainda. Qual que vai ser o acesso real das empresas ao fund, né? Você vai ter esse acesso a fund tão facilmente. A que preço vai ser esse fund nessas rolagens, essa novidade? A gente entende que vai ter resgate, como você colocou muito bem. Então, ainda acho que tá cedo ainda para mergulhar de cabeça em crédito, na nossa opinião. Acho que tende a ter um pouco mais ter mais de cautela. Deve demorar um pouquinho mais nesses preços ainda para trocar de mão e vir a melhorar. Mas alguma coisa chama atenção, principalmente bonds lá fora. Tem algumas coisas que já não chamam a nossa atenção, bonds em dólar, de boas companhias, né, que são um pouco alavancadas. Mas até agora a gente não colocou nenhuma posição. Estamos esperando um pouco mais para ter um pouco mais de certeza com relação ao fim do confinamento, tá? Então, Tá. é um ponto interessante, uma pergunta importante. Acho que daí vai ter oportunidade também. Mas a gente prefere ir com calma nesse momento, nessa frente, tá? Então, voltando na renda fixa, né, para complementar o cenário, então a gente enxergou ali no meados de março, né, naquele estresse de mercado, que tinha muito prêmio no Brasil, muito prêmio no México, incrementamos essas posições, carregamos as posições aí no final do mês, elas ajudaram na recuperação aí do fundo nos últimos dias de março, no começo desse mês também. Acho que dentro dessa incerteza toda que a gente tem,
a única certeza que dá para ter é que no final vai estar todo mundo com juros mais baixos e com uma inflação muito baixa também, pelo menos a curto prazo, né? Tem uma discussão como é que vai ser a inflação do ano que vem, que eu acho que ninguém sabe, não dá para cravar quanto que você vai ter de destruição de oferta, né? Por conta dessa crise, porque você vai ter diversas empresas demitindo, quebrando, né? Isso vai se refletir em menos oferta de produtos em algum momento. Então a gente não tem como dizer que essa inflação ela fica para baixo para sempre. A gente tem muita confiança que esse ano a inflação aí ela é muito próxima a 1% aqui no Brasil, que dá uma tranquilidade ao Banco Central não precisar subir juros, podendo cair um pouco mais, reduzir o prêmio da curva aí durante mais um tempo. Mas com relação à inflação futura, a gente tem algumas dúvidas ainda do que vai se passar com relação a isso. Como está tudo, a gente ainda tem uma capacidade ociosa muito grande, né? Que é a soma do que o hiato, né? O hiato é a soma da capacidade ociosa mais o desemprego. Como isso tende a piorar, então, assim, é muito difícil você tentar cravar que vai ter pressão inflacionária no Brasil também. Porque você tem uma capacidade ociosa ainda muito grande, né? Ela vai ser um pouco destruída por conta da crise, mas também vai ter um desemprego enorme, né? Então você vai ter menos gente consumindo menos, né? Então isso tudo nos dá tranquilidade com relação à pressão inflacionária, pelo menos pelo horizonte que a gente se propõe aqui a operar. Mas mais lá na frente, isso pode ser uma fonte de preocupação, né? Então, os prêmios estão comprimindo, né? Hoje, de novo, a renda fixa fechou, então a gente está aproveitando para reduzir, principalmente a parte de Brasil, porque pode ter um pouco mais de volatilidade, a gente quer estar leve, a reunião está longe ainda, já está precificado o que a gente acha que vai acontecer, né? O Banco Central tem sinalizado muita cautela. Ele não tem sinalizado que vai acontecer, né? Ele está, basicamente, está bem neutro. É que você trabalhou com ele, você tem uma leitura melhor da cabeça dele, né? Mas eu acho que está fazendo um excelente trabalho. O Roberto é uma pessoa certa para estar nesse lugar, nesse momento, tem muita experiência, né? Trabalhamos junto por muito tempo. Acho que ele está focando no que tem que focar, que é a questão da liquidez, a questão do crédito. Tem muita crítica, né? Tem gente que quer que corte mais rápido, tem gente que corte mais devagar, tem gente que quer que venda dólar, tem gente que não quer. Cada um tem várias. Todo mundo sabe que o paciente está doente, a doença é grave, né? Da economia brasileira, no caso, o paciente, né? A doença é grave. Tem que fazer as medidas que eu falei, gastos e cortes, e estímulos de crédito, né, e liquidez. Isso está sendo feito. Você pode acordar na velocidade, na intensidade, mas a direção certamente é correta e ela vai ser o que tiver que ser no seu momento. Né? Às vezes o Banco Central é mais conservador, nem estou falando do nosso Banco Central, ou mais agressivo. Se agressivar demais e passar do ponto, o mercado vai acabar levando a fazer a correção para o outro lado. Se você for muito lento, o mercado vai acabar ajustando e fazendo o ajuste na frente. Então, no final, que o mercado como, né, como tem essa questão de que o Banco Central, né, o mandato único do Banco Central brasileiro é inflação, e como você mesmo disse, que a inflação esse ano está completamente sob controle, o mercado, né, se apega muito a esse fato para cobrar do Banco Central, de repente, que já tivesse cortado mais ou sinalizado, né, já novos cortes, né? E eu acho que pelo lado fiscal a inflação desse ano está perdida. Eu acho que se o Banco Central fizer, ele pode botar os juros onde ele quiser, negativo, que ele não consegue mais ajustar a inflação desse ano. Então acho besteira ficar olhando a inflação desse ano e criticando o Banco Central por conta disso. Na verdade, o que a gente tem que começar a olhar, né, é olhar o foco do ano que vem. Né? Se esse negócio vem muito abaixo de 3, né, você pode desancorar a expectativa de inflação para baixo. Então acho que isso vai. A gente tem uma projeção baixa para a inflação do ano que vem, né? A gente está com a inflação entre 2 e 2,5. O mercado está vindo do lado de cima, né, de 3,70, 3,5, 3 e pouco. Então o mercado está cedendo. Tem que acompanhar se isso vai romper o 3 ou se não vai romper o 3. Se por acaso romper, o Banco Central vai ter espaço para cortar um pouco mais, né? Ser um pouco mais agressivo. Se ficar por aí, acho que ele vai continuar atuando com mais cautela. Então a gente tem que olhar essa variável, tem muita incerteza. Se a gente tem tanta dispersão na inflação desse ano, imagina na inflação do ano que vem, né? Então tem muita água para rolar. Então acho que o Banco Central está correto, está com cautela, está focando na liquidez, está focando no crédito, está cortando juros, não quer dizer que ele não vai cortar, então ele está usando todos os instrumentos, né, monetário, juros, liquidez, crédito, câmbio, está usando tudo na intensidade que ele acha correta, né? Aí você tem a discussão da velocidade e intensidade, mas está fazendo na direção correta. Então, mas nesse sentido, né, olhando o mercado, a gente acha que hoje o mercado já apressou um cenário de juros no Brasil bastante razoável, aí, corte de 50, com pouco prêmio na curva curta. Então, a gente acha melhor ficar com posições menores, né? Pelas sinalizações que o Banco Central está dando para o mercado e também pela sinalização dos preços, né? Que já estão bem comprimidos. Então, a gente está reduzindo essas posições,
estamos mantendo as nossas posições em México, por acreditar no processo que eu falei, de corte de juros, eventualmente uma reunião extraordinária nos próximos dias. Paralelo a isso, né, que eu queria olhar um pouco mais para frente, como é que a gente acha que vai estar o mundo depois do coronavírus, né? Como é que a gente quer estar investido? Então, você tem que pensar como é que é o portfólio ideal para você atravessar agora, um pouco mais de renda fixa, uma concentração maior em renda fixa, foi o que a gente buscou em final de março, começo de abril, e já ir construindo o portfólio do futuro, que é o portfólio pós-coronavírus. O que é esse portfólio? Você citou a questão do crédito, a gente está monitorando, estamos olhando, acho que não é a hora ainda. Mas a gente já tem começado a comprar ações de boas empresas americanas lá fora, né? Aproveitando a volatilidade. Então, a gente tem construído um portfólio. O investidor vai querer estar investido após o Covid-19, né? A gente vai estar com juros baixos em tudo que é lugar, muita pouca perspectiva de ganhar dinheiro com renda fixa, né? Principalmente renda fixa governamental, né? Com juros muito amassados, né? Você pode olhar oportunidades no setor privado, como você colocou, mas eu acho que o mercado vai querer estar comprando em ações de boas empresas com balanço sólido, pouco alavancados, assim como crédito de boas empresas, com pouca alavancagem, com prêmio bastante alto. Então, acho que vai ter uma corrida por esses ativos em algum momento, né? Nas ações americanas de boas empresas, vai ter uma corrida por crédito de boas empresas também. Já está tendo alguma procura, porque o mercado está ficando um pouco mais confortável com esses fatores que eu coloquei com relação ao Covid-19, mas porque eu entendo que o mercado vai querer estar investido isso, em boas ações de boas empresas, e ao mesmo tempo o mercado vai querer alternativas ao dólar, porque o dólar está muito caro, ele está muito alto, ele valorizou demais com essa crise, né? Teve um enxugamento de liquidez, o pessoal correu no cash para pagar a dívida, né? Para reduzir a exposição, depositar margem, etc. Então, o dólar está num preço bastante apreciado. Então, provavelmente, a gente vai ver o mercado buscando alternativas ao dólar. Hoje fechou 5,14, né? Voltou um pouquinho, né? Eu estou falando mais do dólar no sentido global, né? Na minha visão. Eu acho que o dólar, no olhando global, o que o mercado vai buscar é comprar alternativas ao dólar como moeda, como ativo defensivo, né? Porque o que acontece? Hoje as pessoas vinham antes da crise, né? Num portfólio mais ou menos setado assim. Você compra a bolsa americana e aplica a Treasury, porque a Treasury era 1,5, 1,70, né? Você carregava a Treasury aplicada, 1,5, e comprava a bolsa. Quando você tinha um susto, você ganhava na Treasury e perdia na bolsa. Quando está tudo bem, você ganha na bolsa e não acontece nada com a Treasury. Então, esse era o mood que o mercado vinha trabalhando. Só que agora, essa proteção na Treasury está muito menos favorável. A Treasury, hoje, 10 anos, ela está trabalhando aqui a 0,77. Né? Ela estava semana passada a 0,65, 0,60. Então, tem muito pouco espaço de juros para você ter cushion para proteger a posição de bolsa. Então, os investidores vão buscar alternativas a esse para compor o portfólio. E o que eu acho que vai ser essa alternativa? Eu acho que as pessoas vão buscar compra de ouro. Ouro ou moedas como o franco suíço, como o ien japonês, né? Moedas alternativas no qual você possa colocar o seu dinheiro e sejam alternativas ao dólar, que ele está bastante caro. Então, a gente vê também essa volatilidade de mercado como oferecendo pontos favoráveis de entrada para você montar uma carteira alternativa ao dólar, que vai ser essa questão do ouro, a questão do ien, a questão do franco suíço, né? Então, a gente está buscando posições nesse sentido, vendidas em euro, comprado em franco suíço, compradas em ien, vendido em dólar, comprado em ouro. Então, a gente tem construído essas posições. Então, a gente acha que lá na frente o portfólio ideal é ter menos renda fixa, que é uma parte do que a gente tem hoje, e ter mais bolsa e mais alternativas ao dólar, né? Então, é assim que a gente vê. Se a recuperação for bastante rápida, bastante forte, que não é o nosso base case, não é o nosso cenário base, provavelmente as moedas que vão melhor vai ser o ouro, o franco suíço e o ien. Se por acaso a recuperação for mais forte do que a gente está imaginando, provavelmente quem vai apreciar são as moedas emergentes. Aí, nesse sentido, o real pode ser novamente uma alternativa boa de investimento. Mas no curto prazo, o real, com essa dinâmica de corte de juros, com estabilidade fiscal, estabilidade política, intervenção do Banco Central, então vai ter muita volatilidade, não parece ser um ativo que você vai ganhar tanto assim no horizonte de investimento que a gente está se propondo. Então, se não bastasse a crise de saúde, né, a gente cria nossas próprias crises também, né? Então não dá para acreditar muito no real, porque sempre tem uma surpresa do lado político aí que pode atrapalhar, né? A gente vinha até um pouco comprado em dólar contra o real. A gente até aproveitou que diminuiu a posição de renda fixa, diminuiu a posição de dólar contra o real também. Então, a gente está menos posicionado até em Brasil, nas coisas de Brasil, do que a gente estava nos últimos dias, né? Com relação à fragilidade do Brasil, acho que é um tópico interessante para a gente explorar, porque na nossa conta aí o Brasil vai ter uma contração de 6%, vai ter uma inflação de 1%.
Só que o fiscal vai piorar bastante, né? Como eu comentei, a gente vai sair mais endividado dessa crise e com uma necessidade de aprovação de reformas maior do que anteriormente. Então, basicamente, a gente está gastando quase que tudo que a gente economizou com a Previdência. Nos próximos 10 anos, a gente está gastando agora em 6 meses, Em rapidamente. 6 meses. Então, tem que gastar, não tem o que fazer, né? A gente vai ter várias empresas quebrando, pessoas morrendo de fome, perdendo emprego, tem que apoiar o sistema de saúde, equipamentos, leitos, hospitais, etc. Então, a gente não tem o que fazer, não tem alternativa, qualquer governante tomaria essa decisão. Temos que torcer para o Congresso ficar no campo do temporário, não aprovar nada de gasto permanente. Por enquanto, o Rodrigo Maia parece estar conseguindo blindar um pouco desse apetite aí dos congressistas e dos governadores em avançar sobre as contas públicas, né, e gastar e abrir aí o cofre para gastos permanentes. Eu acho que está segurando muito bem, tem feito um bom trabalho nesse sentido. Obviamente, junto com o Mansueto também, que é o guardião do cofre, aí, tem feito um trabalho excepcional com relação à parte fiscal. Mas o fato é que o Brasil vai ser mais endividado com a necessidade de aprovar reformas. E quando a gente olha, essa necessidade vai ser muito maior. Quando a gente faz a conta aqui, a gente está mais ou menos aí, nosso basic case, que a gente vai ter um déficit. O Brasil, como todos sabem, gasta mais do que arrecada. Então, a gente tem um déficit primário, né? Que nossa despesa é maior que a nossa arrecadação. Isso estava na ordem de 1% do PIB na nossa estimativa para esse ano. Vai sair de 1% do PIB para 10%. Então, uma piora, né, da ordem de 500 bilhões de reais, sendo que a gente economizou com a Previdência 800. Então, assim, é um gasto enorme, né? Fora que ainda vai ter perda de arrecadação. Então, somar tudo isso aí, a gente já fritou a Previdência já só com a questão do coronavírus. Então, a gente quando olha, vai ver assim, a necessidade de reforma do Brasil, ela explodiu. A gente vai ter que aprovar a PEC emergencial, Plano Mansueto, reforma administrativa, e outras mais, privatizações, Tributária. eleitorais. Os estados vão ter que aprovar aí essa Sabesp, tem vários temas aí, Sanepar, etc., para poder cobrir o rombo dessa questão de déficit fiscal estadual e federal. Então, quando a gente olha para tudo isso, né, a gente fica muito mais preocupado, porque a gente vê uma certa instabilidade política, uma falta de base. Então, se a gente achava difícil aprovar uma PEC antes do coronavírus e antes dessa confusão recente política que a gente está vendo, a probabilidade de aprovar depois ficou pior ainda, né? Então, assim, o Brasil vai ter uma situação muito difícil para frente. Recomenda muita cautela, né? Então, acho que o mercado vai trabalhar com a curva bastante inclinada, curva de juros, vai ter muita reticência aí em ter posições grandes na bolsa. Acho que, em geral, o que eu tenho ouvido, né, as pessoas meio que compartilham um pouco a nossa visão, em geral, principalmente nos multimercados, aí, de estar comprado mais em bolsa lá fora do que está comprado em bolsa no Brasil nesse momento. Obviamente, se a bolsa americana subir que nem está subindo, a bolsa brasileira está acompanhando. Está subindo igual ou mais, porque ela tem um risco maior. Então, ela cai mais e sobe mais. E se você olha no relativo à Bolsa Brasileira contra a Bolsa Americana, ela colapsou, né? Então, a Bolsa Ela caiu Brasileira muito mais. Né? Ela caiu muito mais, ela está mais barata. Mas, por outro lado, se a gente tiver errado, vai perder muito mais. Então, tem uma certeza muito maior. E as empresas vão ter muito mais dificuldades. Então, não tem muito porto seguro, não tem muito setor, né? A gente vê os governadores falando em não cobrar das empresas do setor de utilities, né? Que são as empresas mais reguladas, não cobrar água, não cobrar luz. Como é que você vai investir numa empresa do setor elétrico se ela não receitar, ou numa Sabesp se ela não consegue receitar? Aí que os bancos vão tributar os bancos, o lucro, etc. Então, é meio campo minado, né? A gente sabe que em algum momento essa questão toda do Brasil fiscal vai passar também por um aumento de imposto, né? E as empresas que vão melhor vão ter que pagar a conta. Então, a situação é difícil. E quando a gente compara com lá fora, a gente fala, pô, lá fora não tem nada disso, né? E se tem em menor escala. Então, a gente tende a preferir estar investido lá fora, né, em ações nesse momento. E tem alguns setores aqui no Brasil que vão melhor. Acho que o setor de commodities está muito amassado, com essa melhora, com essa perspectiva de melhora, recuperação mais adiante, né? Com esse preço muito amassado, a gente vê as commodities recuperando um pouco. Então, esse setor de commodities pode ir bem com o dólar mais alto, né? Com essa perspectiva de realinhamento aí da normalização do crescimento global. Mas ainda é muito cedo, mas é um setor que pode ir melhor no relativo, né? Petro, Vale, empresa de alimentação, né? Papel e celulose. Papel e celulose podem ir melhor nesse momento, né? Mas, enfim, lá na frente a gente vê que vai ter uma discussão ainda também de aumentar imposto, né? Então, é complicado aqui investir em ações no Brasil nesse momento. É um exercício bastante complicado. Como a gente está falando de simplificar, então é melhor ficar sócio da Microsoft, da Google, da Amazon, né? Do que ficar aqui no nosso mundo aqui de ações brasileiras aqui que vão ter mais dificuldades.
Tá? Que, além de tudo, são empresas que estão se beneficiando de alguma forma da crise, né? Porque essas que você citou estão super atuantes, né? Nenhuma está paralisada, pelo contrário, estão faturando muito mais com os seus serviços, né? E a facilidade que eles têm de criar demanda para um mercado em crise, né? Sim, sim. É um tema que a gente tem explorado já no meio da crise, a gente já estava posicionado dessa forma. Foi algo que foi muito bom, porque a gente estava até neutro, né? Porque a gente compra uma carteira lá fora de nomes aí ligados à empresa com um balanço bastante sólido, com bastante em setores que são mais defensivos nessa parte de tecnologia, ferramentas de produtividade que devem ser melhor da crise. A gente já tinha um portfólio nessa direção, a gente faz o hedge dessa carteira contra o MSCI Global, que tem uma porção de lixo ali, né? Energia, commodities, coisas que sofreram muito consumo, empresa aérea. Então, esse relativo foi muito bom, aí tem sido muito bom, tem funcionado bastante bem. A gente até reduziu parcialmente esse hedge no MSCI Global para ficar um pouco mais direcional, né? Porque na volta pode ser que as coisas piores subam muito rápido, porque também da mesma forma que cai, depois pode subir rapidamente. Mas essa carteira tem se comportado bastante bem, tem gerado alfa para o fundo, ajudado na recomposição aí do portfólio. A gente continua com a intenção de manter e aumentar esse expose na medida que o mercado vai dando oportunidade. Tá? Então a gente tem uma preferência por estar comprado no Nasdaq, né? Vis-à-vis índices que refletem a economia como um todo, né? Que pega consumo, aéreas, energia, né? Que são coisas que vão ter mais dificuldade aí e a gente tem menos visibilidade do timing da recuperação. Então a gente tem mantido essa posição e tem nos ajudado bastante aí nessa recuperação. Boa. Eu vi que os fundos estão abertos, né? O Legacy voltou, tá disponível, né, para A gente fez uma investir. abertura de 100 milhões É. na XP nessa semana. Está tendo uma ótima receptividade, né? Estamos acompanhando aí. Fizemos uma abertura pontual, porque a gente enxerga, na verdade, né? Acho que a razão da abertura é uma razão de esse ambiente, como eu coloquei, né? De dispersão de projeções econômicas e ativos mais baratos vão possibilitar muitas oportunidades. Então, a gente Uhum. vê como uma oportunidade de Aonde não manter tá, no. o mercado estava com, né, acho que no começo do ano mesmo, estava com muito menos opção, né, tava tendo que cavocar muito mais ali para achar ativo com prêmio para investir, né? E É, acho que eu, agora eu, eu particularmente abriu. gosto muito mais do mercado, não da crise, né? Que pô, tem consequências terríveis e a gente não queria ver. Eu preferia estar vivendo naquele cenário, né? Que a gente tinha um crescimento global sincronizado, o Brasil com uma perspectiva de crescimento de 2,5, 3, uma trajetória de dívida. A gente defendeu, apresentei isso várias vezes, né? A trajetória de dívida do Brasil era declinante, né? A gente estava indo em direção ao potencial recuperação de investment grade, né? Mas essa crise fez mudar completamente o cenário. A nossa missão a gente tem duas missões, né? Tentar antecipar o cenário, às vezes não é possível, porque vem uma crise de proporções inimagináveis e a coisa balança, etc. Mas também a nossa outra missão, além de antecipar, é reavaliar o nosso cenário quando as coisas mudam. E a gente reavalia, como eu coloquei aqui, fizemos uma reavaliação completa do cenário, né? Reajustamos nossos portfólios, e na hora que a gente realinha o portfólio, né? Toma aquele primeiro soco ali, levanta novamente, realinhou o portfólio, está com a coisa arredonda novamente, a gente começa a ganhar dinheiro e gerando o alfa que a gente quer sempre buscar no dia a dia. Então, a gente, nesse sentido, que faz sentido a abertura, faz sentido estar acompanhando bem o mercado, começando a alocar risco na medida que vai dando essas oportunidades. Né? Não, isso a gente vê de forma muito clara, né? Quem estuda um pouco de finanças comportamentais percebe a diferença, né, de um gestor que nem vocês, que está muito focado no racional, né, versus o investidor comum que às vezes né, o emocional toma conta no momento do pânico, né, e a gente vê os ativos saindo completamente do fundamento, né? A gente vê o que a gente tem costumado usar até por conta dos fundos imobiliários, um exemplo que é assim, metro quadrado da Faria Lima sendo negociado a preço de, sei lá, Grajaú, né? Entendi. Então, é, teve dia ali que os fundos imobiliários, como um exemplo aqui, eles caíram no vazio, né? Não tinha Sim. comprador, o cara, no pânico, ele abria lá a tela do computador dele, apertava o vender ali e topava qualquer coisa, né? Só para ver o patrimônio parar de cair. Sim, Né? sim, verdade. E a gente reconhece que os bons gestores, nesse momento, pelo contrário, né, estão acompanhando esse descolamento do fundamento e provavelmente é nessa hora que estão
fazendo as melhores compras, né? Concordo. É, eu acho que todas têm essa mesma dinâmica, né? Quando você está ali no epicentro da crise, parece que ela é a pior que você já viveu ou que vai viver e que talvez o mercado nunca mais volte a ser como era antes, né? E depois de 2 meses, um mês, 2 meses que você passou desse ponto pior, né, quem soube se aproveitar disso com racionalidade, com certeza consegue tirar bom proveito, né? Um outro fator que acho que vale mencionar, que independente se o mercado vai melhorar ou piorar, se você consegue montar um portfólio balanceado, né, uma combinação de renda fixa, ações, né, ouro, né, moedas mais defensivas, você acaba, mesmo estando mais neutro em termos do risco direcional, você acaba conseguindo ganhar dinheiro mesmo nesse ambiente, né? Então, você pode estar neutro, mas se você tiver uma boa carteira, como eu comentei, né, você tem uma boa carteira focada em tecnologia lá fora e você está vendido no benchmark, que tem vários setores aí que estão com problemas, você está neutro. Se o mercado subir, cair, você vai ter pequenas ganhos, pequenas perdas, né? Se você tiver uma posição nesse sentido. E se a coisa for andando, a história for caminhando na direção do trade relativo, na direção da história, na tese de investimento que a gente acredita, você vai capitalizando sem ter o risco direcional, né? Então, muitas vezes, as oportunidades que surgem são oportunidades até de trades relativos, né? Você está aplicado nos juros num país e defendido em outro país, você está numa moeda contra outra. Enfim, então, não necessariamente esse ambiente você precisa tomar partido de estar otimista ou pessimista. Você pode estar Sim. neutro e tentar ganhar dinheiro com as distorções de mercado, né? Empresas muito boas, com balanço muito sólido, você pode fazer uma operação, né? Vou fazer uma seleção de um pacote de empresas que são pouco alavancadas, que são líderes de mercado, né? Então tem alguns nomes aqui no Brasil, inclusive. E vou vender outras que são super alavancadas, que vão ter muita dificuldade, né? Na melhor das hipóteses. Então, é um tipo de um tema que a gente está explorando, né? E acho que o mercado também acaba você fica meio que neutro, mas ao mesmo tempo você está explorando uma situação, né, de balanço das empresas naquele momento, né? Umas vão ter mais dificuldade, outras menos. Alguns países vão ter mais dificuldade, outros menos, né? Então, você quer estar investindo nos países que vão sair mais rápido. Os que vão ser mais devagar, você vai ficar meio fora ou um pouco mais negativo. Então, no momento de certeza, você não sabe se vai acabar a crise, se vai aumentar o patamar a incerteza da crise, você pode ficar neutro e mesmo assim você conseguir ir ganhando alguma coisa ao longo do caminho com a performance relativa dos mercados, dos ativos, né? Das classes de ativos e das geografias. Então, eu colocaria esse adicional, né, nesse momento aí de incerteza. Bom, maravilha. Estamos completando aqui quase 1 hora de bate-papo, muito bom, de alto nível aí, conseguiu passar, acho que por tudo que a gente iria te perguntar, já está descolado aí no discurso. Agora é isso, nós estamos, enfim, de novo, a gente é um grande alocador da casa, acredita muito na capacidade que vocês têm de fazer gestão. Mais uma vez, gostaria de deixar o parabéns a toda a equipe aí, porque no período, né, que vocês têm de história como asset independente, né, com certeza conseguiram criar uma credibilidade muito forte. Assim, a gente teve pouquíssimo cliente que nesse momento quis resgatar, como eu falei, a abertura já chamou a atenção de alguns que estavam menos alocados na Legacy, que estão fazendo rebalanceamento. Então, acho que esses 100 milhões aí atinge esse capacity logo. E vamos torcer para recuperar logo aí o que ficou para trás nesse primeiro trimestre. A gente está também um pouco mais otimista de que talvez o pior do que tinha para acontecer já foi precificado. A gente torceu muito, né, no pós-carnaval até metade ali de março, a gente torceu muito para não chegar no nível que a gente chegou, que era esse lockdown geral no mundo, o vírus se espalhando pelo mundo inteiro, com a mesma agilidade em todos os hemisférios, né, porque foram sendo criadas teorias para se apostar de que não, né, que não ia ser igual em tudo que é lugar, e foi. E aí agora eu acho que a simetria é começar, né? A vacina vai ser mais rápido do que o mundo inteiro, com as mentes mais brilhantes, dinheiro sendo colocado nos volumes que estão sendo colocados. Hoje o cara do Twitter, eu acho que doou $1 bilhão de dólares para pesquisas do coronavírus. Então, assim, com o volume de dinheiro que está sendo doado, com as pessoas que estão, né, motivadas a buscar a solução para isso, a gente tende a ter um pouco de otimismo aí né, acho que cada vez mais a gente vai ter notícia positiva aí no horizonte.
Tá bom. Rodrigo, obrigado pela Beleza. confiança, por acreditar sempre no nosso trabalho aí. É uma história longa já, mas agora essa visibilidade maior com a Legacy, né, com uma quantidade enorme de clientes, né, com um patrimônio sob gestão muito importante. Quanto que está atualmente? A gente tem É, 13 bi e meio de reais, né? 13 bi Felizmente meio. está aumentando com ganhos, né? Em vez de ter captação, está recuperando com os ganhos, então está O fundo aumentando. já estava fechado há um bom tempo, né? Está fechado recentemente, é verdade. Então a gente está super animado, né? Continua, né, a equipe muito dedicada, ótimos sócios, tá com estrutura azeitada, a gente vai ter muita oportunidade diante disso. Tem que ter um pouco de calma, um pouco de cautela. A gente não vai nunca dar uma tacada única, tentar fazer de uma vez só. A gente vai ser isso aqui é uma soma de várias ideias, de vários trades, de várias posições, né? É assim que a gente vai chegar, a gente não tem pressa, a gente está aqui para muitos anos, ser um baita de uma alternativa de investimento para o nosso cliente no médio e longo prazo. Então, esse é o nosso foco, né? Então, estamos dedicados a isso. Estamos investindo, a gente está, no meio dessa confusão toda, a gente está contratando gente para a área de bolsa, contratamos mais uma pessoa para a nossa área de volatilidade, contratamos um economista para a área internacional, importante, a gente vai divulgar em breve. Então, a gente está fortalecendo o time, estamos investindo, vamos buscar mais um ou dois profissionais na nossa área de bolsa local também. Então, é isso. Estamos Isso é legal de ouvir. fortes aí, estamos atraindo talentos ao mesmo tempo investindo também. E temos tido muito interesse por parte dos clientes em reaberturas, como você colocou. Então, estamos, vida que segue, viu? Jogo firme aí, estamos mais do mesmo, né? Continuar fazendo o que a gente Maravilha. sempre fez da mesma forma. Muito obrigado pela confiança, Maravilha. mais uma vez, pelo convite. E estou à disposição aí de vocês para fazer esse bate-papo numa próxima oportunidade, para ver se nossos calls aí Com estão melhores corretos, notícias, talvez. estão corretos, se não estão, né? Eventualmente colocar novos desafios para frente para vocês aí. Muito obrigado pela Fechado, oportunidade. fechado. Obrigado ao Duda também e uma boa noite aí, saúde, boa sorte a todos. Valeu, Obrigado. Tchau, tchau. valeu, tchau, tchau.